Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Costure comigo aqui no canal, depois de tanta repercussão no vídeo da fronha, e eu quero agradecer muito a cada uma de vocês que assistiu o vídeo, que gostou, que deixou o gostei, que comentou, muitos comentários, eu ainda não consegui responder todos, e eu peço a paciência de vocês, porque eu não estava acostumada com 300 comentários em um vídeo, mas devagarzinho eu vou responder todas, tá? E como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje temos mais um projeto no estilo farmhouse e eu espero muito que vocês gostem. No vídeo da fronha, vocês me pediram, inclusive quem não assistiu o vídeo da fronha, eu vou colocar aqui nos cards pra vocês, tá? Pra vocês poderem assistir, não sei se é aqui ou se é aqui, mas se você ainda não assistiu o vídeo da fronha, você é muito bem-vindo a assistir, ele tá super detalhado, é um vídeo longo, mas porque eu quis fazer com muitos detalhes para vocês. Então nos comentários vocês pediram muito para que eu trouxesse outros projetos e outras peças por aqui, houveram alguns pedidos específicos e um dos mais pedidos foi o jogo americano. Para quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe que eu faço os meus próprios jogos americanos, na verdade praticamente tudo de utilidade aqui para casa de costura eu faço sozinha e inclusive eu mostrei num dos vídeos, num dos vlogs aqui do canal que eu fiz esse jogo americano aqui, que gente, ficou lindo demais e ele também é nesse estilo xadrez, com babado, com esse estilo farmhouse e eu quero vir trazer vários projetos nesse estilo farmhouse para vocês, então se preparem que vem muita coisa por aí. E eu fiquei, gente, muito feliz porque vocês gostaram da minha didática, então esse vídeo foi o meu primeiro vídeo ensinando costura, então tem muitas coisas que eu preciso melhorar na hora de ensinar pra vocês, mas eu pude perceber que muita gente gostou muito, então eu fiquei super feliz e a cada vídeo eu vou melhorando. Mas vamos lá, é um jogo americano que eu usei 2 xadrez pra fazer. Usei um xadrez mais largo e um xadrez miudinho. Então, deixa eu só medir o xadrez aqui para mostrar para vocês. Ó, ele é um xadrez de 1,5 por 1,5, tá? O quadradinho do xadrez é 1,5 por 1,5. E esse miudinho é um xadrez de 3 milímetros, então o quadradinho dele tem, em média, 3 milímetros. É bem pequenininho mesmo, tá? Mas aí, o tecido fica a gosto de vocês. Eu tô dizendo o tamanho do xadrez porque algumas pessoas me pediram no vídeo da fronha. Então, caso vocês queiram fazer exatamente igual, fiquem à vontade. Amarelo iria ficar lindo também. Um lilás aqui ia ficar lindo. Um rosa. Um azul também, assim como foi feita a fronha, ia ficar maravilhoso. Mas eu fiz somente 2 pra mim, então eu vou aproveitar, vou fazer mais 2, eu comprei mais tecido pra fazer mais 2 e vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Então se você quiser acompanhar como se faz esse jogo americano de forma super detalhada, com explicação de tudo, continue por aqui. A minha proposta aqui não é trazer um vídeo super rápido e prático na hora de ensinar vocês. O meu intuito, por falta de ter vídeos assim, que eu prefiro particularmente, é mostrar pra vocês extremamente detalhado. Então eu quero que vocês consigam, com esse vídeo, fazer a peça do início ao fim sem ter dúvida, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo? Estou com os tecidos que eu vou usar e hoje eu vou mostrar o corte pra vocês. Algumas pessoas ficaram em dúvidas no vídeo da fronha de como eu fazia o corte do tecido. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A vantagem de trabalhar com tecido xadrez é que você pode cortar na linha do xadrez. Normalmente, se o xadrez é de boa qualidade, ele vem reto, tá? Vem bem certinho no fio. As metragens de tecido que eu comprei pra fazer 2 jogos americanos, eu vou falar aqui pra vocês. Pra essa parte principal, aqui, né? A parte principal, eu utilizo meio metro para fazer 2 jogos americanos. Eu consigo cortar 4 painéis desse daqui, que são 2 painéis por jogo americano. Então, eu vou cortar os 4 painéis aqui e para o babado, eu comprei para fazer também 2 jogos americanos 30 centímetros. Eu comprei 30 centímetros para sobrar um pouquinho, tá? Vai sobrar um pouquinho. E de largura, os meus tecidos têm mais ou menos 1,40, tá? Tem um pouquinho mais de 1,40, 1,43, 1,44, por aí.
Mas vamos contar aqui com um tecido de 1,40. Então, para fazer 2 jogos americanos, recapitulando, eu vou precisar de um tecido de meio metro para os painéis e um tecido de 30 centímetros para os babados, ambos com 1,40 de largura, tá? Então, aqui tem 1,40, que tá a largura do meu tecido, e aqui tem 1,40, que é a largura do meu tecido. Agora, nós vamos cortar os tecidos. Se vocês ainda ficarem com dúvida, aqui embaixo na descrição eu coloco os tecidos que vai precisar, com as medidas corretas. Então, o babado, você vai precisar de um tecido de tanto por tanto, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Então, nós vamos começar cortando os painéis. Para os painéis, eu uso o molde, tá? Eu utilizo o molde. Esse tamanho de jogo americano que eu utilizo é um tamanho que eu criei, não é o tamanho padrão de jogo americano. Você pode fazer. Eu vou te ensinar aqui do tamanho que eu faço. Eu particularmente gosto muito de usar molde. Então eu sempre faço um molde para qualquer peça que eu precise fazer. Então esse molde aqui, se você quiser, você vai cortar num papel. Aqui meu papel tá até emendado, que eram folhas A4 que eu emendei para fazer o molde. E eu vou cortar ele com 35 centímetros de altura por 45 centímetros de largura, tá? Então, vai ser de 45 por 35. E a gente vai usar esse molde para cortar no tecido. Se o teu tecido não for xadrez, for outra estampa, que você não consiga se guiar pelas linhas do tecido, ou liso, aí que você vai precisar dos moldes, principalmente se você não tem prática com corte, tá? Que é o meu caso. Mas aqui eu vou utilizar só para fazer a medida mesmo de mais ou menos de qual a qual xadrez eu vou precisar fazer esse jogo americano. Então eu vou começar marcando e aqui darão 4 painéis, tá? Esse aqui é o meu direito do tecido. Eu vou abrir ele. Meu tecido já está passado. Muito importante passar o tecido. Gosto de sempre passar, sempre trabalhar com costura de segurança, porque fica melhor. Lembrando que esse molde aqui já tá com 1 centímetro de margem de costura, tá? É só riscar ele no tecido mesmo. Ó, já marquei aqui quanto vai dar os 45 centímetros e agora eu vou marcar o 35. Aí você pode fazer isso se o seu tecido, ó, deu perfeitinho. Se o seu tecido é xadrez, você pode fazer isso somente com a fita, tá? Então, marca o 45 aqui, certinho, e o 35 aqui. Fechou. Aí é só traçar o molde no próprio tecido, no meu caso, que vai ser bem mais fácil. Se você tem uma forma que você gosta mais de fazer, fique à vontade. Essa é a forma mais fácil que eu encontrei para fazer os meus jogos americanos. E aqui a gente vai traçar os 4 painéis em todo o tecido e cortar depois. Ah, gente, aqui cortando, eu lembrei de falar pra vocês onde eu compro os tecidos. Algumas pessoas me perguntaram. E eu compro na Arco-Íris Tecidos, aqui da minha cidade. Eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição, porque eles vendem pra todo o Brasil, tá? Eles vendem e enviam pra todo o Brasil. Eu creio que essa venda eles fazem pelo WhatsApp. Então, provavelmente eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, eu vou pegar o contato dele certinho, pegar mais informações. E para às vezes alguém queira comprar um tecido igual ao meu, algo assim, eu vou estar deixando o contato deles aqui embaixo para vocês poderem falar, tá? E eu gosto muito da loja deles, porque são tecidos de ótima qualidade. Então, os tricolines de estampa digital, tem um mais lindo que o outro. Gente, é maravilhoso. Não é patrocínio, tá? É porque realmente eu gosto muito dos tecidos deles. Eles têm tecido para lençol também, de 400 fios, acetinado, lindos demais e vale super a pena vocês conferirem.
Pronto, gente, cortei todos os nossos retângulos do jogo americano. Estão todos do mesmo tamanho, tá? E eu deixei eles todos com o lado direito pra cima, pra eu não me confundir direito com avesso, porque esse tecido é de fio tinto, então a gente praticamente não sabe o que é avesso e direito, a não ser pela auréola. Como nós tiramos a auréola do tecido, então a gente tem que cuidar muito nessa hora. Vou colocar um alfinete aqui só pra prender eles. E agora nós vamos cortar o babado. O babado eu não uso molde pra cortar, tá? Esse é o lado direito. E pra fazer o babado nós vamos precisar calcular o que a gente vai fazer. Eu vou ensinar vocês a calcularem o babado. Algumas pessoas ficaram com dúvida na questão do babado da fronha. Então eu vou ensinar exatamente pra vocês aqui bem detalhado, mais ainda do que no outro vídeo, como fazer o babado na máquina, tá? E calcular o babado, calcular a quantidade de tecido que você vai precisar pro babado. Os babados, eles vão nessas laterais. Então eu preciso medir a lateral, que tem 35 centímetros, né? 35 centímetros, você vai medir a área que você vai colocar, enfim, o lugar que você vai colocar o babado. No meu caso, são 35 centímetros. E, gente, não reparem a minha voz que ela tá falhando, porque eu tô um pouquinho doente, tá? Mas nada que não dê de entender. Então, nós vamos calcular quanto a gente vai precisar de tecido pra fazer esse babado aqui do jogo americano. Nós vamos pegar os 35 centímetros, vou calcular aqui junto com vocês. Então, vou botar 0,35, 35 centímetros, vezes, a gente vai multiplicar por 1,85. Opa! 0,35 vezes 1,85. Vai dar 0,647. Então, vai dar mais ou menos 0,65. 65 centímetros. Essa é a quantidade de tecido que nós vamos precisar para o babado. Esse é o comprimento do tecido que nós vamos precisar para o babado. Se você quiser mais franzido, você vai colocar mais tecido. Se você quiser menos franzido, você vai colocar menos tecido. Mas para esse babado aqui, assim, nós vamos multiplicar essa área por 1,85. E todos os meus babados eu faço dessa forma. Na fronha foi a mesma coisa. Eu expliquei no vídeo da fronha, mas algumas pessoas ficaram com dúvida, então tô aqui pra explicar de novo, pra não ter dúvida. Então eu sei que nós vamos precisar de um comprimento de no mínimo 65 centímetros pra fazer o babado. Aqui, pra fazer esse babado mais estreito, nós vamos precisar de 8 centímetros. Então a gente vai cortar, que eu não uso molde, ó, acho que o lugarzinho, mas se o seu tecido não for xadrez ou estampa com listra, você pode fazer o molde, tá? Então, marco aqui 8 centímetros e 8 centímetros. E agora, gente, é só cortar o tecido até o final, tá? Ah, eu esqueci de medir aqui a largura, né? Então, vão ser 65 centímetros. Vou medir a partir da auréola, não vou contar com a auréola. 40, 50, 65. E pronto, gente, agora é só cortar e depois nós já vamos começar a costurar. Prontinho, gente, já cortamos tudo, ó, com 65, 8 por 65, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, igual a fronha, tá? Pra fazer o babado, vou mostrar pra vocês. Nós vamos no ferro agora, eu vou dobrar essa tirinha, vou colocar o alfinete só pra dar uma seguradinha, e nós vamos dobrar ela avesso com avesso. O direito vai ficar pra fora, tá? É assim que a gente vai fazer.
E agora, eu só vou alfinetar e eu vou passar, mas eu vou lá passar no ferro agora, fora essa tira. Isso eu vou fazer com as 4 tiras, tá? Vou fazer isso e depois nós vamos passar a costura pra fazer o babado. E daí eu mostro melhor pra vocês. Já passei as minhas 4 faixas de tecido, tá? Então, como vocês estão vendo, eu só passei elas dobradas. Dobrei parte do direito pra fora e avesso pra dentro. Então, estão aqui as 4. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu regulo a máquina pra franzir o tecido. Então, vamos lá, do zero. Inclusive, perguntaram da minha máquina. A minha máquina é essa aqui, Singer Heavy Duty 6605C, tá? Gosto muito dela, não troco e indico muito pra vocês, se vocês estão procurando uma máquina que seja muito forte, porém eletrônica e com muitos pontos decorativos, tá? Mas sem delongas, eu vou programar aqui a minha máquina pra fazer o franzido. Mas você vai fazer na sua, mesmo que ela não seja eletrônica, enfim, na máquina que você tem aí, você vai fazer o seguinte. No comprimento do ponto, deixar o ponto mais comprido ou mais curtinho, eu vou colocar no máximo. No meu caso é 4,5, tem máquinas que vão até 5, 5,5, se eu não me engano. No meu caso só vai até 4,5, então eu deixo aqui no máximo. E aqui, na tensão da minha linha, eu vou colocar no máximo também, no 9. Tensão no 9, comprimento no 4,5 ou mais. Calcador, o calcador comum eu vou usar na máquina, tá? Não vou usar um calcador específico. A linha que eu tô usando é a Trilobal de bordado, linha de bordadeira, que no último vídeo eu mostrei pra vocês qual era a linha. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. É essa daqui, que eu uso pra praticamente tudo. Vocês estão vendo que ela tem um brilho? É muito linda essa linha. E eu gosto porque eu sinto que ela é bem forte. A marca, gente, não sei a marca dessa linha, tá? Eu só sempre peço por Trilobal. Não sei se essa é a marca ou se é só o tipo de linha. Mas enfim, e é isso. E agora nós vamos costurar da seguinte forma. Eu vou fazer 2 costuras, tá? Uma costura bem aqui na pontinha, de menos de meio centímetro. E uma costura de meio centímetro, tá? Eu vou costurar com a máquina programada dessa forma para franzir bem o meu tecido. Então, eu vou fazer 2 costuras. Uma aqui, bem aqui onde tá minha unha, ó. Uma bem aqui nesse xadrez e outra mais aqui pro lado ou até nesse xadrez do lado. Ah, importante puxar bem a linha. Vou puxar a minha linha da bobina também. E é bom sempre deixar, ó, vocês estão vendo? Uma quantidade bem boa de linha. Assim, quando a gente vai franzir as coisas, pra poder mexer no franzido depois. E agora, bem aqui na pontinha, eu vou fazer a primeira costura sem dar retrocesso, tá? Vocês vão ver que, provavelmente, ele já vai começar a querer franzir aqui atrás. Prontinho. Vou cortar aqui também com uma sobra de linha. Puxar mais um pouco. Que agora nós vamos passar a segunda costura, mas ó, pra mostrar pra vocês como ficou, bem ali na pontinha, tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo que tá meio uma franjinha, é quando elas cortam, em vez de cortar com a tesoura, elas cortam rasgando o tecido, então fica com essa franjinha. Essa franjinha eu ignoro, tá? Eu começo a contar a partir da franjinha. Não sei se tá dando de vocês entenderem. E agora a gente vai repetir com uma costurinha mais do lado, tá? Mais aqui pra dentro. Ó, já deu uma mini franzidinha, mas nós iremos ter que franzir muito mais. Por isso a gente deixa essas linhas aqui, tá? Mas depois eu ensino pra vocês como a gente vai franzir o tecido. Isso daqui, essas costuras, nós vamos fazer nas 4 tiras, tá? E depois eu volto. Agora que nós já fizemos o franzido na máquina, o pré-franzido na máquina, e é o seguinte, gente, tem tecido que vai franzir mais na máquina, tem tecido que vai franzir menos. Isso vai depender 100% do tecido que você tá usando, tá?
Tem tecidos que você vai passar essa costura igual e nem vai franzir, ele vai continuar retinho. Não é porque você fez errado, é porque o tecido não franze, acontece. E tem tecidos que franzem muito, por exemplo, aquele azul da fronha, ele franziu muito mais do que esse daqui, ó. Esse daqui tá um franzido bem leve, bem assim, um franzido bem leve mesmo. O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos moldar esse franzido. Vamos franzir mais, porque vocês estão vendo que ainda tá grande. Então, nós vamos diminuir esse franzido. Mas, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, na nossa parte do direito, de uma das partes do nosso jogo americano, essa aqui é a parte do direito, eu vou medir aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho, 1 centímetro e vou marcar aqui pra dentro, ó. Com uma caneta que apaga, ó. Eu medi 1 centímetro de fora pra dentro e marquei, tá? A gente vai precisar dessa marcação pra poder fazer o acabamento. Vou fazer nos 4 lados. É pro acabamento ficar bem perfeitinho, tá? Depois vocês vão entender. Agora a gente vai franzindo até esse babado diminuir. Ele tem que ficar pelo menos 1 centímetro, 2 centímetros, na verdade, menor do que a nossa lateral aqui. E vocês já vão entender o porquê. Nós vamos fazer o seguinte. E agora, essa parte, gente, é 100% manual. Não tem segredo e não tem macete, tá? Agora é 100% manual, com paciência. Eu vou pegar, essa aqui é a parte de cima que eu costurei, essa é a parte de baixo. Aqui fica a linha da agulha e aqui fica a linha da bobina. Eu vou pegar as duas linhas da bobina, que são as linhas da parte de baixo. As linhas da agulha, eu vou esquecer que elas existem, tá? Vou pegar só as linhas da bobina, vou enrolar aqui no meu dedo e eu vou começar a puxar esse tecido. Ó, vocês estão vendo? Ó, vou puxando esse tecido, vou distribuindo e assim a gente vai franzindo mais. E é isso que você vai ter que fazer até esse babado ficar uns 2 centímetros menor do que os 35 centímetros aqui da lateral. Então, com paciência, com capricho, a gente vai distribuir esse babado. Franzi um pouco aqui, agora eu vou franzir do outro lado. Um truque pra esse lado aqui que você franziu, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, peraí, ó. Tá vendo que tá bem franzidinho aqui desse lado? E aqui já tá bem menos franzido, ó. Tá vendo? Aqui. Então, a gente vai deixar tudo igualzinho. Mas, pra segurar esse lado aqui que a gente tá fazendo, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou colocar um alfinete, ó, vou colocar o alfinete aqui em cima. Só vou passar como se eu tivesse passando um alinhavo, tá vendo? E vou pegar as duas linhas da bobina, que a gente tava mexendo, e vou enrolar. Deixa eu ver, assim, ó. Vou enrolar aqui no meu alfinete. Não sei se vai dar de vocês verem direitinho. E eu vou enrolando aqui no meu alfinete. Dou umas 10 voltas, assim. E vou colocar a pontinha dele pra dentro. Ó, deixa eu mostrar como ele fica. Ó, gente, deixa eu tentar focar aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, gente, vocês estão vendo o alfinete aqui com o enroladinho. Esse aqui é o truquezinho pra gente não passar trabalho, porque senão, se a gente não segura, o outro lado fica soltando. Todo o trabalho que a gente fez fica soltando. Já tá praticamente do tamanho que eu quero. Eu ainda vou dar mais uma franzidinha nesse lado, que eu acho que precisa. Pronto, gente, já acho que tá num tamanho bom, tá? Já distribuí meu babado, olha que bonitinho que ficou. Estão vendo? Bem bonitinho. E agora a gente vai colocar no nosso... aqui nessa parte que a gente marcou 1 centímetro, tá? Ó, já aproximei vocês aqui pra vocês conseguirem ver melhor como a gente vai fazer. Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês é o porquê desse 1 centímetro. O nosso babado tem que começar a partir desse 1 centímetro pra dentro. Se a gente colocar até o final,
nós vamos ter que passar a costura aqui pra juntar o nosso jogo americano. Então, a gente precisa colocar o nosso babado a partir desse 1 centímetro. E além de marcar desse lado aqui, ó, a gente vai marcar, né? 1 centímetro aqui a gente marcou, mas a gente vai marcar também do lado avesso. Ó, aqui. Então, a gente sabe, na hora de costurar, quando a gente for costurar do lado avesso, a gente vai saber que o nosso babado tá até aqui. Então, a nossa agulha não pode ultrapassar essa linha. Nossa agulha tem que passar por aqui, tá? Porém, o nosso jogo americano, ele tem um charme. Que é o seguinte, vocês estão vendo que o meu babado, ele faz a volta, ó. Ele não é um babado que termina reto, ele é um babado que entra dentro da peça. Então, eu vou ensinar vocês como vocês vão fazer isso. Vou colocar aqui o nosso babado. Gente, perdão, a minha voz, ela tá indo com Deus. Se eu tiver voz até o final desse vídeo, estamos no lucro. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar assim, ó. Vocês estão vendo que ele não tá nem reto, nem de lado. Ele tá fazendo uma curvinha. Estão vendo? Ó, aqui tá a minha marcação, tá? E a gente vai encostar assim, ó. Uma quininha. Vai ficar um Vzinho com a nossa marcação ali, ó. Tá vendo? Nós vamos colocar um alfinete aqui. Fazendo esse ângulo, vai ser mais fácil de a gente colocar o nosso babado. Ó, então, a gente tá vendo que ele fez uma curva aqui no nosso babado, ó? Ele não tá vindo reto, ele tá fazendo uma curvinha. Tá vendo? E agora, nós vamos organizar, ó, pra ele começar a vir rente aqui com o nosso tecido. Pronto, consegui, ó. Ele vai fazer uma curvinha bem levezinha e vai seguir reto. Aí, vai ficar com aquele acabamento bonitinho, de curva. Vou colocar o alfinete. Agora, eu vou colocar, vou continuar aqui com o babado reto por toda a minha peça. Rente aqui, no direito da minha peça principal. E se sobrar um pouquinho de babado, gente, não tem problema, tá? É até melhor que sobre do que falte. Senão você vai ter que aumentar e mexer no seu babado depois. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, nesse acabamento aqui, nessa marcação, mesma coisa. Ó, eu vou meio que tentando encaixar, sabe? Ó. Aqui. Vai ser bem aqui, ó. Assim. Esse é o ângulo correto. Vou colocar aqui um clips. E um alfinete bem aqui na pontinha pra segurar. E pronto, gente, tá colocado o nosso babado. Nós vamos repetir isso em todos, no outro lado também e nos outros jogos americanos que a gente estiver fazendo. No caso, eu também já fiz no outro, tá? E agora, como vocês sabem, já no outro vídeo eu já comentei isso, gosto de trabalhar com costura de segurança. Então, eu vou passar uma costura de segurança por toda essa extensão aqui. Porém, eu vou passar desse lado, que eu prefiro, tá? Eu acho melhor. Mas com muito cuidado. Sempre olhando se você tá pegando bem certinho aqui o babado e tudo mais. Eu vou passar uma costura de meio centímetro, tá? Que dá um pouquinho menos de um pé de máquina. Então, depois que a gente passar essa costura de meio centímetro, eu volto aqui pra gente continuar. Não esquece de voltar a sua máquina pros pontos originais que a gente tinha regulado que a gente tinha regulado para poder fazer o babado. E agora, gente, é só costurar.
prontinho, costura feita, mostrei pra vocês. E eu já refilei, tá? Então, toda aquela sobra que tinha da curva do babado, eu cortei rente com a minha peça. E ficou assim, ó. Deixa eu mostrar melhor. Ó, ficou assim, com a costura de segurança. E eu super recomendo a vocês fazerem a costura de segurança, principalmente nesse caso que a gente vai fazer essa curva com o babado, tá? Vai ficar um acabamento bem melhor e vai ficar bem mais fácil de trabalhar com a peça. Agora eu vou fazer o seguinte, tô com os babados aqui pra dentro, essa é a parte do direito. Gente, é super fácil fazer essa peça, a gente já tá quase terminando. Vou pegar outra parte, que tá aqui, esse aqui é o direito, vou colocar direito com direito, ó, vou virar pra dentro. Direito com direito, tá? O babado tá aqui, rente com direito desse lado. E nós vamos só encaixar. Eu gosto muito, como eu cortei eles pelo xadrez, eu gosto de encontrar o xadrez, tá? Mas tem tecidos que não tem como encontrar estampa, não tem problema. E eu vou alfinetar a minha peça inteirinha. Eu sei que pode parecer trabalhoso, mas quanto mais alfinete, mais seguro fica para você fazer um trabalho melhor. Prontinho, já alfinetei tudo, tá? Já tá tudo bem alfinetado dos 4 lados. E eu vou fazer o seguinte agora. Nós vamos costurar aqui as laterais, mas a gente precisa deixar uma abertura para poder desvirar a peça, para fazer ela embutida. Então, eu sempre faço aqui na parte de baixo, tá? Eu coloco mais ou menos os meus 4 dedos, que fica um tamanho bom para eu poder desvirar. Então, ó, eu vou... Ó, marquei aqui uma abertura. Então, vou começar daqui, retrocesso, costuro, baixo a minha agulha, viro o tecido, costuro, toda a volta eu faço da mesma forma, chego aqui na outra marcação, retrocesso, tá? Essa parte vai ficar aberta. Costurada a nossa peça, agora nós vamos desvirar. Você pode, se você quiser, cortar os cantos, tá? Eu não vou cortar, não vejo necessidade, não tá grosso, até porque a gente não tá usando enchimento, não tá usando manta, R1, R2, nem nada do tipo pra fazer o jogo americano. Então, eu não vejo necessidade. Se você preferir, pode cortar esse cantinho aqui, sem problema, tá? Eu vou desvirar a peça assim mesmo, até porque eu prefiro deixar assim, porque caso eu precise arrumar o canto, às vezes eu passei por cima do babado e não vi, eu posso desvirar e arrumar. Se eu cortar aquele canto, já vai ficar mais difícil, porque eu vou estar com tecido a menos. E daí a gente vai puxando o babado pra fazer os cantinhos. Mas se você quiser fazer sem a curva, você também pode fazer, tá, gente? Pode fazer só com o babado reto. Eu gosto da curva, porque assim eu também nem preciso fazer acabamento no babado. Olha que graça que ficou. Agora a gente vai puxar os cantinhos. Eu uso um alfinete pra puxar bem esses cantinhos, ficar bem quadradinho. Cuidado pra não rasgar o tecido. E pronto, gente, ó. Peça desvirada. Agora, nós vamos precisar passar essa peça toda. Olha que lindo, o xadrez encontrando. Isso aqui faz toda a diferença, gente, ó. O xadrez tá todo encontrando, parte de cima com parte de baixo.
Então, eu vou passar toda a peça. Vou cuidar desse cantinho aqui, ó. Vou cuidar pra não ficar nenhuma parte, essa parte a parte de trás pra frente, nem a parte da frente pra trás. Vou cuidar pra ficar bem meio a meio, bem certinho assim, bem retinho. Vou passar toda a peça e depois nós vamos passar as costuras pra rebater toda a nossa peça. Eu gosto de fazer o rebatido, tá? Você pode deixar sem, mas eu acho que o rebatido dá todo o acabamento e, além disso, ele vai fechar essa abertura que a gente deixou aqui, tá? Então, vou mostrar aqui nesse pronto pra vocês como eu fiz o rebatido. Ó, eu fiz um rebatido bem aqui no cantinho, vocês estão vendo? Em toda a peça, dessa forma. E depois eu fiz com um pé de máquina, um mais pra dentro, tá? Eu vou passar esse rebatido e a nossa peça tá pronta, gente. Então, vamos lá? Fiz toda a costura aqui, vocês estão vendo? Eu fiz a costura bem na bordinha. Eu vou colocar agora o pé da máquina aqui, bem nessa costura que eu tô fazendo. E vou fazer uma segunda costura por toda a volta de novo. E assim estão finalizados, gente, os nossos jogos americanos. Olha que lindo! Eu achei tão lindo. Eu já tenho 2, né? E eu uso muito, gente, ó. Aqui frente, verso. Ele fica lindo dos dois lados, dá pra usar dos dois lados. Porém, aqui dá de ver que a linha da bobina, tá vendo? Ela fica diferente, ó. Então, eu sei que esse aqui é o direito e esse é o avesso. Tirando isso, gente, fica lindo demais. Você também pode fazer dupla face. Um tecido desse lado, um tecido desse, fazer um composê aqui que combine com os dois lados, vai ficar lindo, lindo mesmo. Então, vim finalizar esse vídeo aqui com vocês, com o meu jogo americano lindo, maravilhoso. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo, depois que eu der tchau pra vocês, eu vou mostrar na mesa como ele fica com a mesa montada, tá? Fica maravilhoso. Eu já uso os 2 que eu tinha, né? E sempre é sucesso quando eu uso aqui em casa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês entenderem. Espero que vocês tenham também conseguido compreender os detalhes, apesar da minha voz hoje que não tá me ajudando. Mas tô muito feliz por ter finalizado aqui a nossa segunda peça aqui no Costurando Comigo do canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se fizerem a fronha ou o jogo americano, me contem aqui nos comentários. Ah, gente, lembrando que vocês também podem fazer o jogo americano simples, sem babado. Então, vai ser muito mais simples. A diferença é que você só vai colocar um painel de frente com o outro e passar a costura, sem babado nenhum. É super fácil, você também pode fazer assim. Se você quiser uma peça mais rápida, também vai ficar muito lindo. Então, deixa o gostei se você gostou desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo. Se você também gosta de conteúdo de rotina do dia a dia de dona de casa, você também é muito bem-vindo a me acompanhar, porque esse canal aqui, na verdade, começou com rotina e ele continua sendo de rotina, porém trazendo também vídeos de costura, que é meu hobby preferido. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e eu espero com certeza vocês no próximo com um vídeo de rotina ou alguma peça nova para sua casa. Um super beijo, Deus abençoe muito, muito, muito a vida de todos vocês e tchau!